administração pública pode contratar sem licitação? Bom, você já sabe que para a administração pública fazer qualquer tipo de contratação, contratar serviços, contratar obras, contratar o fornecimento de bens, até mesmo locações ou alienar os seus próprios bens, ela precisa fazer uma licitação, que é basicamente um processo seletivo do parceiro que ela vai realizar esse contrato. Com quem ela vai realizar esse contrato. O processo licitatório, ele é a regra da administração pública, até porque o Estado, ele gere recursos de toda a sociedade. Os recursos que o Estado gere não é do administrador, não é do gestor público. Os recursos que ele gere pertencem a toda a sociedade. O patrimônio público é um bem difuso, ele é um bem que pertence à coletividade. Então o gestor, quando vai fazer qualquer tipo de contratação, ele precisa fazer esse processo seletivo público, objetivo, impessoal, esse processo seletivo que corresponda a essa característica do patrimônio público de pertencer a todos. O administrador não pode escolher com quem ele vai contratar. Não pode chegar e falar, eu gosto mais desse aqui. Eu vou contratar com a empresa do meu primo porque eu quero favorecer ele. Ou eu vou contratar com essa outra empresa aqui porque eu gosto mais dessa pessoa. Não, tem que fazer esse procedimento, esse processo seletivo que se chama licitação. Mas em alguns casos, a administração não precisa fazer a licitação. Ela pode contratar diretamente, sem licitação. E é isso que nós vamos ver aqui nesse vídeo. Vamos saber quais são as hipóteses em que ela pode contratar sem licitação e fazer o comparativo entre dispensa e inexigibilidade, o que cai demais em prova de concurso público. Vocês já sabem, né? Falou em exceção, concurso público adora cobrar. Então vamos lá, pessoal. Artigo 37, inciso 21 da Constituição exige a licitação, salvo nos casos previstos em lei. E aí, a lei, ela traz a previsão de duas hipóteses de contratação direta. Mas antes da gente entrar nelas, é importante lembrar o seguinte: contratação direta, isso é, contratação sem licitação, não é sinônimo de contratação informal ou de muito menos de contratação irregular. Essa contratação, ela é formal, tem todo um processo administrativo da contratação direta, tem que buscar ali junto ao parceiro, junto ao contratado, os documentos que comprovem ali o preenchimento dos critérios de habilitação, enfim, tem toda a pesquisa de mercado, pesquisa de preços, tudo certinho ali para poder fazer a contratação direta. Até porque a contratação direta irregular pode levar à responsabilização tanto dos agentes públicos que deram causa à irregularidade, como também aos contratados que foram ali contratados de forma irregular. Perfeito? Então, contratação direta não é contratação informal, muito menos irregular. Ela tem todo um procedimento formal, todo um processo administrativo para que seja feito. Agora, nós temos duas hipóteses de contratação direta: a inexigibilidade, de um lado, e a dispensa, de outro. E elas têm diferenças fundamentais que chovem em prova. Então vamos lá. Qual é a primeira diferença fundamental entre elas? A primeira diferença e mais importante de todas é a origem dessa hipótese de contratação direta. É o que gera, qual o fato gerador dessa contratação direta. No caso da inexigibilidade, o que gera a possibilidade de contratação direta é a impossibilidade de competição. Essa inviabilidade de competição, ela pode ser de duas naturezas. A inviabilidade fática, isso é, a impossibilidade de competição por não existirem fornecedores no mercado, só tem um fornecedor do serviço que a administração busca no mercado. Então ela quer fazer ali um serviço de manutenção da rede elétrica ali de todos os prédios públicos e, enfim, ali naquela região só tem um fornecedor que faz esse tipo de serviço. Logo, não tem como ter competição. E tem a inviabilidade jurídica, que é aquela em que a administração pública não possui critérios objetivos para fazer uma seleção pública. Como é o caso do profissional do setor artístico. Vai contratar um cantor ali para uma festa da cidade. Como é que você vai fazer uma análise
objetiva de quem é o melhor cantor. Não tem como. Qualquer análise vai cair para subjetividade. Então aqui nós temos uma inviabilidade jurídica. Então a inviabilidade fática e inviabilidade jurídica. Perceba que a inexigibilidade, a competição ela não é viável. Ou seja, a inexigibilidade ela é uma imposição da realidade extranormativa. É uma imposição do mundo dos fatos. E aí, mesmo que o legislador não tivesse previsto a existência de inexigibilidade, ela ainda assim existiria. Por quê? Porque no mundo real, no mundo dos fatos, na realidade fática, não tem como ter competição. E a competição é um pressuposto da licitação. Sem competição não existe licitação. Pode até abrir um processo seletivo ali, um processo administrativo falando com o nome de licitação, mas na essência não é licitação, porque a licitação pressupõe a existência de competição. Então aqui é uma imposição da realidade extranormativa, não é uma escolha do legislador. O legislador apenas reconheceu as hipóteses de contratação direta por inexigibilidade que já existiam, certo? E por isso, nós temos 5 hipóteses de inexigibilidade na lei, a gente já vai falar sobre elas. Mas essa lista, ela é exemplificativa. Pode existir outras hipóteses não previstas na lei. Se o administrador, em determinada situação, se deparar com a impossibilidade de competição, ele vai poder contratar diretamente por inexigibilidade, mesmo sem previsão expressa daquela situação na lei, beleza? E, por fim, a inexigibilidade, ela é vinculada, ou seja, se a competição for impossível, o administrador não pode escolher fazer uma licitação. Ele pode chegar, não tem como ter competição, mas eu vou fazer uma licitação mesmo assim, tô com medo aqui do Tribunal de Contas. Não pode, ele tem que promover inexigibilidade. Já a dispensa, as hipóteses de licitação dispensável e dispensada, elas são uma criação do legislador. O que acontece? O legislador entendeu que naquele caso concreto é mais vantajoso permitir que o administrador contrate diretamente do que fazer ali uma licitação. Então ele vai observar cada situações usuais na administração pública e vai verificar que, enfim, naquela situação é melhor contratar diretamente. Por exemplo, a dispensa de licitação em razão do valor. Então, até determinado valor é mais vantajoso para a administração fazer uma dispensa do que fazer uma licitação. Porque às vezes a licitação vai custar mais do que o valor que está sendo contratado. Aí não faz sentido. É o valor baixo, não tem tanto risco. Outro ponto, contratação emergencial. Numa situação de emergência, não faz sentido você exigir que o administrador ele faça uma licitação, porque até terminar a licitação e fazer a contratação ali da empresa vencedora, já passou a situação emergencial, já gerou prejuízo para a administração, para a sociedade, para o patrimônio, para as pessoas, enfim. Então, existem situações que o legislador identificou que não fazer licitação, contratar diretamente, é melhor do que realizar o processo licitatório. Pode ser melhor. Por que pode ser melhor? Porque as hipóteses aqui de licitação dispensável são discricionárias. O administrador, no caso concreto, vai escolher, vai decidir, segundo critérios de conveniência e oportunidade, se faz a licitação ou se contrata diretamente. O que é diferente da licitação dispensada do artigo 76 da Lei 14.133. Ali sim você tem uma hipótese de vinculação. Não pode fazer licitação. E no caso das licitações, das dispensas de licitações, nós temos um rol taxativo, um rol números clausos. Por quê? Porque aqui exige uma opção do legislador. São só as hipóteses em que o legislador previu a possibilidade de dispensa de licitação. Então vamos lá. A inexigibilidade traz 5 hipóteses previstas na lei, está lá no artigo 74 da Lei 14.133, que são a hipótese de fornecedor exclusivo, a hipótese de profissional do setor artístico, os serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, como profissional ou empresa de notória especialização, o credenciamento e a aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalação ou de localização tornem esse imóvel necessário para a administração pública. Isso é, só tem um imóvel capaz de atender às necessidades da administração pública, ou seja, aqui não cabe competição. Perceba que todas essas hipóteses não existe a possibilidade de competição. Vamos parar aqui no credenciamento, né? As outras são mais autoexplicativas, mas vamos parar aqui no credenciamento. Credenciamento, a administração pública vai credenciar todo mundo que preencheu os requisitos. Perceba que o credenciamento não é ainda a contratação, tá?
o credenciamento, ele habilita as empresas, as pessoas credenciadas a prestarem um serviço ou fornecerem um bem ou executarem uma obra para a administração pública posteriormente. É o caso das autoescolas, por exemplo. Isso é um serviço administrativo, mas a administração pública credencia as autoescolas que preencham os requisitos, e todas que são credenciadas, elas podem prestar ali o serviço de acordo com a escolha do próprio usuário. Outro exemplo, pode ter ali pátios de depósito de veículos apreendidos. A administração não tem esses pátios, ela vai credenciar pátios privados, né? Espaços privados que vão servir de pátios. E aí, quando apreendeu o veículo, vai levar para esses pátios credenciados. E aí o critério não pode ser um critério competitivo, tem que ser critérios definidos ali previamente no regulamento do credenciamento. Por exemplo, o pátio que está mais próximo da apreensão do veículo, ou vai fazer um rodízio ou sorteio. Enfim, critérios objetivos, mas que não são ali competitivos. Isso é o credenciamento. Então, por exemplo, o Exército credencia médicos, credencia todos os médicos que queiram ali atender os oficiais, as praças ali do Exército, e aí o militar, na hora de escolher o médico, vai lá, escolhe o médico, então a escolha do usuário, escolhe o médico, vai lá no médico credenciado, e aí o Exército paga esse médico credenciado de acordo com os parâmetros definidos no regulamento do credenciamento. Então perceba, aqui não tem como ter licitação, tem como ter competição, porque a administração vai credenciar todo mundo que preencheu os requisitos mínimos, certo? Então, aqui nós temos, pessoal, essas hipóteses de inexigibilidade. Profissional do setor artístico, né, vai contratar ali um cantor famoso para poder participar de uma festa na cidade. Veja, não tem como fazer uma competição porque não tem critérios objetivos. Aqui a gente já está na inviabilidade jurídica. A licitação dispensável está no artigo 75 da lei e tem várias hipóteses. As mais importantes são a dispensa em razão do valor, está ali nos incisos 1 e 2 do artigo 75. A dispensa em virtude de situação emergencial ou de calamidade pública. A dispensa em razão de situação excepcional, como guerra, própria emergência, calamidade. Enfim, nós temos aqui uma situação emergencial. E tem também a dispensa em razão do objeto contratado. Aí tem várias hipóteses ali na lei. Tem a hipótese de licitação fracassada e licitação deserta. Enfim, são várias hipóteses de licitação dispensável. E a licitação dispensada está lá no artigo 76 ali da Lei 14.133. Como nós falamos bem, aqui são hipóteses, pessoal, de alienação de bens pela administração pública. E se trata, portanto, de uma decisão vinculada da administração pública. Sempre que ela estiver diante daquelas hipóteses, ela tem que promover a dispensa da licitação. A própria lei já dispensou a licitação no caso concreto. Como é que isso cai em prova? Isso cai muito em prova. Principalmente, o que as bancas gostam de fazer? Colocam lá algumas situações e falam, olha, dessas situações é uma hipótese de inexigibilidade. Aí coloca 4 alternativas com hipótese de dispensa e uma com inexigibilidade, você tem que encontrá-la. Só que, em vez de você ficar decorando tudo aquilo, decorar é ótimo, se você conseguir tá ótimo. Mas se você não puder decorar, se você quer ganhar tempo, você entende aqui a razão de ser de cada um, a essência de cada uma dessas hipóteses de contratação direta, inexigibilidade e dispensa. Com isso, você já consegue matar essas questões ali, né? Muitas vezes é cobrado também a dispensa em situação emergencial e todas as nuances ali elas relacionadas. Então, pessoal, existe contratação sem licitação, contratação direta nessas hipóteses que mencionamos, ou seja, só nas hipóteses previstas em lei da administração pública, e isso cai muito em prova. Espero que vocês tenham aproveitado bem esse conteúdo. Não se esqueçam de curtir aqui, comentar, compartilhar e principalmente de se inscrever no canal para não perder nada daquilo que nós estamos produzindo aqui no YouTube, tá certo? Siga a gente lá nas redes sociais, @estratégia carreira jurídica, @rodolfo.pena. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.